Olá, estamos chegando com mais um Chamados a Servir e nós vamos continuar a nossa conversa aqui com o Dom Carlos sobre vocação. E hoje nós vamos falar sobre o ano vocacional. O ano vocacional que está acontecendo é o terceiro ano vocacional, né, Dom Carlos? E ele tem como tema graça e missão e como lema corações ardentes, pés a caminho. E uma das coisas que incentivam bastante que a gente faça durante o ano vocacional é que a gente reze pelas vocações. E eu pergunto para o Dom Carlos, por que nós precisamos rezar pelas vocações? Alegria de retornar esse encontro aqui com vocês. De fato, a oração, ela faz parte de toda a experiência de fé, experiência tanto bíblica do Antigo Testamento, como o próprio Jesus, né, que passava noites em oração, levantava de madrugada para rezar, foi para o deserto 40 dias de oração e jejum. Então a oração ela marca toda a nossa vida cristã. E orar pelas vocações também Jesus nos ensinou, porque ele, vendo as multidões, ele teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor, e disse: pedi ao Senhor da messe que envie operários para a colheita. O que significa orar pelas vocações? Em primeiro lugar, é confiar que a vocação é um chamado de Deus. Então nós precisamos nos conectar, usando uma linguagem mais moderna, com o Senhor. Ou seja, é Ele que chama, mas em primeiro lugar, nós precisamos escutar o chamado. Escutar a voz de Deus. E a oração é sempre uma escuta em primeiro lugar. Ler a palavra, tomar consciência de como Deus chamou na Sagrada Escritura, como nós temos a vocação de Abraão, de Moisés, dos profetas, a vocação de Maria, dos apóstolos, de todos os discípulos e discípulas do Senhor, bem como também grandes figuras da história da Igreja, grandes santos, mártires, que também viveram a sua vocação como escuta. Então, a oração, ela nos coloca na condição de escutar o chamado de Deus. E falando em oração pelas vocações e escuta do chamado, nós temos os relatos bíblicos que falam que Jesus chamava pessoalmente, né, os discípulos, aqueles que ele queria que seguissem. Mas hoje o chamado acontece de outra forma. É preciso que Deus nos chame? Como é que a gente entende que Deus está nos chamando? Exatamente, Vitor. Nós, pensando no chamado de Deus, Deus nos chama sempre. A oração pelas vocações, ela cria as condições da comunidade e de cada pessoa em particular, e do próprio vocacionado, de escutar a voz de Deus. Nós não precisamos pedir que Deus nos chame, Ele nos chama sempre. Mas o que nós precisamos é escutar. Recordo aquele chamado, por exemplo, do profeta Samuel. Samuel estava convivendo no templo, junto com o profeta Eli, e ele escutava o nome dele, o chamado, né? Samuel, Samuel, e ele corria para Eli. Eli disse assim: mas eu não te chamei, meu filho, vai deitar de novo. E isso aconteceu 3 vezes. Depois de 3 vezes, o sacerdote Eli entendeu que aquele chamado era de Deus. Então ele diz para Samuel: vai deitar, e se escutar de novo o chamado, responde: fala, Senhor, que teu servo escuta. E ali acontece, vamos dizer assim, o chamado profético de Samuel. Porque a partir daquele momento, ele não deixava cair por terra nenhuma das palavras do Senhor. Ou seja,
ele entendeu que aquela inquietação, aquela busca que ele tinha era o chamado de Deus. E muitas pessoas às vezes vão para lá e para cá e na verdade não sabem dialogar, não conhecem ainda o Senhor na oração. E por isso é tão importante promovermos a oração para que nós possamos entender que tudo o que nós fazemos na comunidade não é simplesmente uma ação voluntária, uma atividade, uma tarefa. Eu estou respondendo ao chamado de Deus. Até para entender as dificuldades que surgem. Ou seja, diante de uma atividade na comunidade, na igreja, na missão como um padre, um religioso, ou mesmo na família, ou uma atividade ministerial, tem cruzes, tem desafios. E como é que eu vou entender isso? Como é que eu vou integrar isso dentro de um projeto vocacional? Só no diálogo com Deus. Porque Ele me chamou e Ele também vai me iluminar para entender como superar as dificuldades que aparecem em qualquer vocação, em qualquer atividade, como nós vemos na vocação profética, dos patriarcas, dos apóstolos, que sofreram perseguições, dos mártires, dos grandes santos e santas de Deus e também na nossa vida pessoal. Por isso, a oração ela é fundamental para que toda a nossa vida esteja conectada com Deus, desde do primeiro chamado, mas principalmente na resposta. O senhor falando a história de Samuel, me fez pensar um pouco como é difícil, às vezes, escutar o chamado, ou perceber que realmente é Deus que chama. E eu penso que ainda mais hoje no dia a dia, com tantos outros chamados e tantos outros barulhos que tem, é cada vez mais difícil também compreender e escutar a Deus. E como Samuel, que foi conversar com Eli, é importante também que quando a gente percebe que existe um chamado, ou que tem aquela vontade, ou que acha que o caminho é seguir uma vocação, seja religiosa, ou ao sacerdócio, a vida consagrada, até mesmo o casamento, a gente procurar alguém que nos ajude, a concretizar aquela vontade, a concretizar aquele caminho. E a gente tem na diocese, por exemplo, tem os kairós, tem a animação vocacional que procura acompanhar, também as religiosas promovem encontros vocacionais. É importante, Dom Carlos, começar a alimentar e ajudar que esse chamado seja cada vez mais forte, participando desses encontros e também talvez se aconselhando com algum padre, com alguma irmã religiosa, para que esse chamado realmente leve a um caminho mais longo, Exatamente. Sempre falamos do despertar, do amadurecer, do discernir. Por isso é tão importante conversar com outras pessoas, conversar com alguém que já tenha uma experiência para este amadurecimento. A vocação ela é bastante personalizada a cada um, Ele vai, na medida que ele tem uma amizade com Deus, porque no fundo é isto, é uma amizade profunda com o Senhor que faz a pessoa descobrir como responder, É como viver esta parceria com Deus na história, que vai ter diversas formas de resposta. E vai ser muito personalizada, concretizada na vida de uma pessoa. Mas ela precisa conhecer o Senhor, amar, porque biblicamente falando conhecer é amar, é conhecer o Senhor e se conhecer também os seus dons, as suas habilidades, os seus carismas, e isto vai ser a maneira que cada um vai dar a resposta. Como leigos, como religiosos, como sacerdotes, mesmo como família. É tão bonito quando alguém faz um discernimento, mesmo agora no nosso projeto Noivos a Caminho. No fundo, é também um discernimento daqueles dois, aquele noivo, aquela noiva, que fazem um itinerário, rezando, conversando, partilhando com outro casal,
o seu projeto vocacional, o que Deus quer deles como na construção de uma nova família. Então é sempre esse discernimento. Até porque o chamado às vezes pode acontecer das maneiras mais inusitadas possíveis. Se a gente vai estudar a vida dos santos, ou até mesmo São Paulo, que agora na próxima semana a gente vai celebrar o dia de São Paulo, o chamado dele também foi de uma maneira bastante controversa, até porque ninguém imaginaria que um homem que perseguia quem seguia Jesus Cristo, daqui a um pouco ia ter uma conversão a ponto de ser o maior anunciador do Evangelho. Exatamente, porque Paulo, na verdade, é o único santo que nós temos na Bíblia que nós celebramos a sua conversão, né? Aliás, tem 2 datas, né? A gente celebra 25 de janeiro, a conversão de Paulo, e 29, São Pedro e São Paulo, que é o martírio. Mas ele era um homem religioso, era um grande estudioso da Sagrada Escritura, era um fariseu, preparado desde pequeno, mas aí entra o dado fundamental da vocação, o encontro. Né? O encontro com o Senhor, ou seja, ele estava mergulhado nas letras, vamos dizer, da Sagrada Escritura, mas não tinha ainda encontrado o rosto de Deus. E isso é muito importante, por isso que o Kairos ou outros encontros favorecem para que a gente possa personalizar a nossa relação com Deus. Deus não é apenas um nome distante, alguém que está acima, distante, mas é um encontro pessoal com Deus. A partir desse encontro é que nós podemos falar da história de uma vocação, que se torna de fato, né, uma parceria, uma caminhada na história entre Deus e o chamado, o vocacionado, a vocacionada. Então, a oração joga um papel muito importante por causa da comunhão, da amizade. Santa Teresa d'Ávila, ela chama a oração de trato de amizade. A oração nada mais é do que um trato de amizade com alguém que a gente sabe que nos ama e que nos ama muito. Então, isso cria, vamos dizer assim, a confiança, que é a fé, a entrega, a disposição de caminhar com o Senhor. E a oração vai ajudando a moldar também a pessoa, né? Porque os próprios apóstolos, eles tinham seus defeitos, tinham seus erros, as suas vidas meio fora do eixo, e mesmo assim, né? Deus chamou, Jesus chamou, e eles assumiram e foram se moldando para conseguir cumprir a sua vocação e o seu chamado. Exatamente, modela a pessoa e modela a comunidade, né? Porque não deixa a comunidade também se fechar ao chamado de Deus, né? Porque às vezes também a pessoa precisa ser transformada, trabalhada, modelada, a conversão permanente da vida de uma pessoa que é chamada por Deus, e também a própria comunidade, porque se a comunidade se fecha, se volta só para si, para os seus projetos muito, pode até ser bonitos, mas muito terra a terra, perde aquela dimensão de escuta de Deus e não consegue perceber que Deus está querendo uma renovação também da nossa vida comunitária, do nosso grupo, da nossa pastoral, do nosso movimento, porque começamos a fazer as coisas, sempre fizemos assim, aqui desde o começo é assim, ou seja, isso está fechado ao projeto de Deus. Então, a oração, ela também modela uma comunidade, uma pastoral, um movimento, que volta-se a se perguntar, a saber o que Deus quer daquele projeto. Então, a oração é fundamental, tanto para a vida pessoal de um vocacionado, como a vida de uma comunidade. Já aproveitando que o senhor trouxe esse assunto das comunidades, do dia a dia, da vida em comunidade, eu lhe faço uma pergunta, porque é muito amplo as nossas atividades pastorais de evangelização na nossa comunidade, é a caridade, é a catequese. E como a gente pode também trazer esse assunto, vocação, oração pelas vocações, para integrar junto este trabalho que é feito, essa amplitude tão grande, mas sem deixar de lado também a questão da vocação. Exatamente.
Ou seja, nós podemos ter muitas tarefas pastorais, evangelizadoras, muitas iniciativas, que podem ser muito também projetos bem nosso, daqui a pouco eu quero fazer isso, eu vou fazer aquilo. E isso é importante, até planejarmos, organizarmos. Mas para que isto possa ser fecundo, produzir frutos, nós precisamos daquela sintonia com o coração, com a misericórdia de Deus. Jesus, vendo, teve compaixão. Então, como sintonizar também o nosso coração ao coração misericordioso de Deus? É isso que vai fazer toda a diferença num trabalho pastoral. Por isso que todas as iniciativas, elas não são iniciativas nossas, na verdade. Na verdade, uma pessoa que, escutando a voz de Deus, percebe, eu devo também ir, porque Jesus já foi na frente. Onde está o Senhor, deve estar o seu servo. Então, essa missão evangelizadora de uma comunidade, a missão pastoral, o trabalho mesmo catequético de iniciação à vida cristã, no fundo é o que Jesus gostaria de fazer aqui nesse lugar. Então, esta é a minha vocação, porque eu sou discípulo ou discípula dele, então desta forma eu devo responder. Aí joga sempre o tema vocação, pastoral, missão e a oração, que vai conectar sempre tudo isto para dinamizar e fazer com que a vontade de Deus aconteça hoje, no hoje da nossa comunidade. Muito bem, nós vamos encerrando mais uns chamados a servir. Agradeço, Dom Carlos, mais uma vez pela compartilhar conosco, né, sobre esse tema tão bonito e tão importante que a gente tem para vivenciar nos próximos tempos, né, aqui na nossa igreja. E eu acho que a gente pode terminar este momento rezando a oração pelas vocações. Exatamente. Convido você a nos acompanhar também na oração pelas vocações. Jesus, Mestre Divino, que chamaste os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Esperamos sempre também a sua participação, a sua pergunta, o seu comentário, que faz com que possamos construir juntos este Chamados a Servir.